Salve, salve, cartoleiros e cartoleiras! Mais um vídeo aqui no canal do Cartola Tático. Mercado aberto, hein, para a rodada 26, que acontecerá na quarta e na quinta-feira. E nesse vídeo você vai ver toda uma análise da rodada 25, atacantes, meias, laterais, zagueiros, goleiros que mais pontuaram, os times que mais geraram scouts, as previsões que deram certo ou errado e, claro, já uma base com um campinho aberto para a rodada 26, que inicia na quarta-feira. Esse vídeo vai sair bem cedinho na terça-feira para dar tempo de produzir todo o conteúdo para vocês. Veja toda uma análise dessa última rodada e como mitar na rodada 26 acontecendo na quarta e na quinta-feira. Se liga só no vídeo após a vinheta. Antes de começar o conteúdo do vídeo, quero pedir você que chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e vire membro por R$ 13,99 ou R$ 7,99 e tenha acesso a conteúdos exclusivos e análises impecáveis de como jogam os principais times do Brasileirão e muito mais. Venha com a gente no plano de R$ 7,99 ou vire sócio por R$ 40 apenas, tá? Quero pedir você também, aperta no hypar para o YouTube encaminhar esse vídeo para mais e mais cartoleiros, beleza? Bom, vamos aqui trazer a análise de mais uma rodada zicada, né? A rodada 25, a gente teve um time que chegou a 79 pontos, foi muito bom, bem acima da média dos cartoleiros, mas as outras pontuações não foram tão boas como a gente esperava, né? 65 pontos, 57, 54, 50, teve gente que fez 30, 40, né? Graças a Deus a gente ficou na casa de 50 para mais, porém, realmente não foi uma rodada de 100 pontos, 120, como a gente querer esperava, lembrando que esse canal foi diamante no mês de abril, o primeiro canal que fala sobre Cartola de 2025 a se tornar diamante foi o canal do Cartola Tático, então venham com a gente, beleza? Aqui a gente vai trazer algumas previsões que deram certo ou errado nesta rodada 25, começando Juventude e Internacional, era um confronto ruim de scouts e cravamos 1-1, né? Falamos sobre a fase ruim das duas equipes, transição do Internacional, o Thiago Carpini não conseguindo dar um padrão ainda com o Juventude, sofrendo muito com lesões, falou que era jogo de 1-1 e com poucos scouts não deu outro. Foi o jogo desta rodada que menos teve scouts, a gente cravou essa previsão. Flamengo favorito, mas não deveria esperar saldo de gol na vitória. A gente falou que o Flamengo deveria vencer o Corinthians, inclusive acertamos também o placar de 2-1, mas a gente falou, não escale o jogador do Flamengo esperando o saldo de gol. E aí, o não deu outra, né? E o Yuri Alberto tirou o saldo de gol, poderia ter chegado antes, né? O Flamengo poderia ter no primeiro tempo dando 2-3-0 e a previsão deu certo. Outra previsão que a gente trouxe aqui foi muito boa para quem usou essa dica foi zaga do Fortaleza e Mirassol eram boas para se diferenciar. A gente falou sobre o Gaston Ávila e principalmente sobre o James. O Ávila fez 9 pontos e o James 8 pontos. O Mirassol, a gente falou sobre isso, como são zagueiros que entregam muita média baixa. Seria uma peça interessante numa rodada que não tinha tantos zagueiros. A gente foi com o Ávila, outro time também a gente colocou o James e mitamos com esses dois, tá? Red Bull, Bragantino e Santos era empate e difícil prever quem iria mitar. 2-2 esse jogo, a gente prevê ali 1-1, foi 2-2 e realmente não foi uma rodada tão boa para a gente ver quem iria mitar. Muita gente foi com o Sacha e John, cada um fez 5 pontos cada. Quem mitou foi o Pedro Henrique, o zagueiro do Bragantino, e o Lucas Barbosa. No Santos, quem mitou foi o Lautaro Dias também, que pouquíssimas pessoas arriscou. Então, de fato, foi um jogo bem no escuro para poder cravar e prever ali quem iria pontuar tão bem, tá? Vasco poderia surpreender e dava para apostar em PH e um atacante. A gente falou no top 5, quem viu a live, a gente trouxe o top 5 de cada posição. No Dicas nós também a gente trouxe o Paulo Henrique, foi o primeiro que a gente trouxe em destaque. E trouxemos o Vegete e o Ryan. O Vegete fez 5 pontos de média básica e o Ryan 14. Então foi outra aí a ação. Todas as dicas praticamente que a gente trouxe para se diferenciar, praticamente todas deram certo. Agora, como nem tudo são flores, previsões que deram errado. Defesa do Grêmio, que a gente esperava média básica, não garantiu média básica, nem saldo de gol. Cruzeiro, São Paulo e Palmeiras, que eram favoritos, que não tinha como não investir em jogadores das equipes, trouxeram a rodada para baixo, né? Não confirmaram o favoritismo. O Cruzeiro perdeu, o São Paulo perdeu, o Palmeiras também perdeu. E aí, para fechar, uma outra previsão que deu certo, Lucas, Sacha e Ryan eram boas opções para diferenciar. Foram dos 3 maiores pontuadores da rodada. Ryan, 14 pontos, Lucas Sacha também com 14 pontos, beleza? 3 times que mais geraram scouts nessa rodada e os 3 que é muito difícil. Quer dizer, o Fortaleza nem tanto, mas acho que também
ninguém imaginava o Fortaleza seria o time que mais ia apontar. Acho que na cabeça de todo mundo, os três poderiam vencer, mas estaria aqui Flamengo e Palmeiras, ou São Paulo, e não estava, né? Vasco, 111 pontos, muito bem nessa rodada. Fortaleza, 102 pontos o time inteiro. E o Fluminense, 85 pontos. Aqui os três jogadores básicos que mais pontuaram. O PH, muito bom, Paulo Henrique. Saldo de gol, assistência e muita média básica. Já falar bastante sobre isso aqui. Não somente pela participação em gol, mas pela média básica. Ryan, 14 pontos, também muita média básica. 6, 7 pontos só de média básica para o Ryan, além do gol. Realmente é um atacante que participa demais. E o Léo Jardim, que fez 4 defesas, garantiu 10 pontos 20 para a equipe do Vasco. Fortaleza, que também teve o seu goleiro no top 3, que mais pontuaram da equipe cearense. João Ricardo, 15 pontos, 7 defesas e 2 faltas sofridas. Muito bom, João Ricardo. Lucas Sassi, que a gente falou, 14 pontos, fez o gol, entregou a média básica padrão de costume, 5 desarmes, ainda sofreu uma falta. Olha que cometeu 4 faltas, ainda assim fez 14 pontos. E o Eros Mancuso, estava no meu reserva, acabou que não entrou, infelizmente, fez aí 10 pontos. Esse acabou ali pelas faltas e pelo cartão não entregando a média básica, né? Ele fez 10 com saldo de gol e com assistência, mas mostrou também aí a força ofensiva dele. Maiores pontuadores do Fluminense. Não tivemos grandes mitadas do Fluminense, embora tá ali com 85 pontos, muito próximo. O Galo ficou com 84 para entrar também no pódio e não teve muitas pontuações. Cano e Lima estão aqui basicamente por conta do gol, cada um fez 8 pontos. E o Guga, que fez 8,50 com saldo de gol, mas também só 2 desarmes e uma falta sofrida. 3 goleiros que mais pontuaram nessa rodada. João Ricardo com 15 pontos, que a gente falou. Ronaldo do Bahia, 13 pontos, deu assistência, ainda garantiu 3 defesas. E o Everson do Atlético Mineiro também, após a expulsão, foi bastante exigido, fez 11 pontos e 50, tá? Zagueiros que mais pontuaram. Vitor Hugo, saldo de gol e o gol que ele marcou, gol da vitória contra o Mirassol, 13 pontos. Pedro Henrique, outro que marcou gol também, fez 11 pontos e 10 sem saldo de gol. E o Robert Renan, excelente zagueiro do Vasco, tá? Chegou muito bem, garantindo média básica também de 4 pontos e 70, além de saldo de gol, fez 9 pontos e 70 para o Robert Renan. Olha no Robert Renan, hein? Laterais que mais pontuaram, o Paulo Henrique, que a gente trouxe aqui, Eros Mancuso, que a gente também falou aqui, e o Diogo Barbosa, que acabou entrando no lugar do Bruno Pacheco, mas entregou muita média básica, né? Foi também 4,70 de média básica para o Diogo Barbosa, além do saldo de gol. 3 meias que mais pontuaram. A surpresa da rodada, o Carrascal do Flamengo, hein? Carrascal fez 2 assistências, 10 pontos, mas também entregou 7,70 de média básica, desarmes, finalizações, falta sofrida. Lucas Sacha, o segundo meia que mais pontuou. E o Arrascaeta, 13 pontos e 20, fez o seu gol. Também entregou um pouquinho de média básica de 4 pontos e 20 contra o Corinthians. O meio do Flamengo muito bom, né, contra o Corinthians. A exceção do Saúl, né? Saúl fez menos 2,50 na era das pontuações de ouro do Cartola. Saúl realmente, definitivamente, pode imitar um ou outro ali, mas não é jogador para Cartola, né? 3 atacantes que mais pontuaram essa rodada. Lucas Barbosa, 17 pontos e 20. Olho no Lucas Barbosa, tá? A gente vai falar mais um pouquinho sobre ele, mas olho no Lucas Barbosa. Fez gol, teve desarme, a gente vai falar mais dele aqui. Lautaro Dias, 14 pontos, os dois que se enfrentaram, difícil prever que esse dois vem. E o terceiro também, o Canta La Pedra do Vitória, 14,70, muita média básica, fez o seu gol, perdeu 2 gols na cara, poderia ter sido aí com sobras o maior pontuador dessa rodada, o Aitor do Vitória. 3 jogadores que mais tiveram média básica. Lucas Barbosa, sim, galera. Lucas Barbosa teve 9 pontos e 20 de média básica. E se vocês pegarem as análises da rodada dos últimos jogos, vocês viram que eu falei bastante sobre como o Lucas Barbosa tem ido muito bem de média básica. 17 pontos e 20. Olha o Lucas Barbosa, tá? Tá indo muito bem. Se não faz gol, faria 9 pontos. Quando o Cruzeiro também fez 8 pontos de média básica, tem sempre entregado muito desarme. Olho nele, tá? Marçal, do Botafogo, com 8 pontos. E o James também com 8 pontos, que a gente falou. Ambos entregando bastante desarmes para suas equipes, tá? Outros que entregaram média básica. Paulo Henrique do Vasco. Paulo Henrique, gol, assistência, saldo de gol. Isso tira 18 pontos. Ainda assim, o Paulo Henrique entregou 8 pontos de média básica, galera. Com desarme e falta sofrida, realmente é um jogador nato para Cartola. E quando ele vai bem, realmente é uma mitada. O Carrascal, que eu falei, outro, né? 7,70 de média básica. Desarmou bastante, muito ativo na marcação. E o Rodriguinho do São Paulo, o meia mais barato, e eu já falei aqui, entrega média básica. Fez 7,70 de média básica nessa rodada. Seus 2 desarmes, finalização defendida para fora e uma na trave. É um jogador que finaliza bastante, tá?
Aqui agora a gente vai trazer as decepções dessa rodada 25. Foi o Caio Jorge, o Vitor Roque e o Luciano, esses 3 jogadores que estavam no top 3 atacantes mais escalados e realmente não conseguiram corresponder, beleza? Aqui a gente vai trazer agora para vocês os jogos desta rodada do Brasileirão. Lembrando que a 26ª rodada terá um jogo que não é válido, que é o jogo de hoje, na terça-feira, se enfrenta Atlético Mineiro e Juventude. E por ficar muito curta, não vai valer para o Cartola. Só inicia na quarta-feira, Palmeiras e Vasco. Teremos, graças a Deus, galera, a escalação de 4 jogos, tá? Então, muito importante isso aqui. Teremos a escalação de 4 jogos, no caso, evidentemente, 8 times, que é Palmeiras e Vasco, Mirassol, Red Bragantino, Sport, Fluminense, Internacional e Corinthians. Na mesma quarta-feira terá Botafogo e Bahia, Santos e Grêmio. Aí na quinta tem Vitória e Ceará, Fortaleza e São Paulo, e Flamengo e Cruzeiro. Jogaço entre primeiro e terceiro colocado no Maracanã, melhor primeiro e segundo colocado. Jogaço aqui, tá? Que favorito para essa rodada no primeiro momento. O Flamengo com leve favoritismo vai ser um jogo bem equilibrado. Palmeiras com leve favoritismo também vai ser um jogo bem equilibrado. Mirassol, para mim, Mirassol vai ser uma ótima peça para essa rodada, tá, galera? Então, olho no Mirassol, e deve ter o Internacional, que deve vencer o Corinthians. Vitória e Ceará, um jogo bem difícil, mas dá para esperar ali potencial de média básica nesse jogo, beleza? Vamos colocar aqui para vocês também, já terem uma ideia, na nossa base dessa rodada 26, para a gente entender o que a gente pode esperar dessa rodada. Defensores, começando com o Rossi, do Flamengo, pelo potencial que o Rossi tem nessa rodada de defesas. O Cruzeiro vai finalizar bastante. O Rossi imitou no Mineirão contra o Cruzeiro vai finalizar muito. Felipe Luiz também, um técnico com potencial do time gerar muitos scouts. O Flamengo vai para cima, dentro do Maracanã é outro estilo de jogo. Aí tem o Gaston Ávila e o Reinaldo. O São Paulo tá muito mal e o Ávila entrega muita média base. São Paulo cede muito. Então o Ávila aqui de novo vai ser uma boa opção para essa rodada, tá? Entrega média básica, desarma muito. São Paulo tá muito mal, não conseguiu fazer gol no Ceará. E o lateral Reinaldo também, tá? Aqui pode entrar o Walter no gol, pode entrar aqui também o Gustavo Gomes do Palmeiras, mas aqui a gente vai começar assim, né? Com o Reinaldo na lateral esquerda, tem a boa parada, tá entregando muito gol, participação em gols, desarma, finaliza bastante, então vai estar aqui. Meias, Alan Patrick e Arrascaeta, é chovendo uma olhada, falar dos dois. Alan Patrick pega o Corinthians no Beira-Rio, tem a bola parada, é um jogador muito importante para essa metodologia de jogo do Internacional. E o ataque, Vitor Roque, dentro do Allianz Parque, ele tem ido muito bem, entrega muita média básica dentro dos seus domínios e também tem tido uma fase artilheira interessante. E aí tá improvável nesse primeiro momento, mas deve jogar porque foi poupado nesse jogo de final de semana contra o Corinthians. O Pedro também é outro aí que pode estar figurando no time. Claro, quem quiser aqui mesclar, pode ser o Caio Jorge, tá? A gente vai trazer ainda nos nossos vídeos finais e na nossa live toda a nossa escalação, beleza? Bom, antes de terminar esse vídeo, eu quero pedir para você que quer fazer parte do nosso grupo Tom de Sócio, entre agora em contato, número 11-9-30-23-5520. A gente está com o nosso plano promocional de R$40 para finalizar 2025 e já trazer uma extensão para 2026. Quem renovar agora, tá? É hoje, o último dia de R$40. Venham com a gente para ter acesso a conteúdo exclusivo da Champions League com e-book, liga gratuita com premiação. Você vai ter acesso à análise em primeira mão dos principais times da Série A e muito mais para você imitar. Então não perca essa oportunidade, venha com a gente, venha ter acesso a conteúdos que vai fazer você mudar sua percepção sobre o jogo. Aqui a gente traz uma análise tática das equipes para trazer mais fundamento na nossa avaliação, beleza? É isso, galera. Mais um vídeo aqui no canal Cartola tá saindo bem cedo para vocês. Fiquem atentos que tem mais conteúdos. Quem gosta de jogar Champions League, saiu um vídeo aqui ontem falando sobre essa rodada de Champions League, que também fecha hoje, tá? Essa rodada do Brasileirão fecha na quarta-feira o mercado, mas a Champions fecha hoje. Então corre lá você, tá aqui no penúltimo vídeo, dicas finais, times para Champions League, mais escalados, tudo mais para ajudar você a imitar. Tamo junto, galera. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.